Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Caráter Cristão. Meu nome é Roberto Castilho e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso ano bíblico da série Conflito. Hoje, dia 3 de janeiro, para a honra e glória do nosso Deus, o tema maravilhoso sobre a criação. Vamos para a vinheta? Bom, meus queridos, hoje a nossa leitura é Salmos 7 e 8 e Gênesis 1 da Bíblia e Criação, capítulo 2 do Patriarcas e Profetas. O Salmo 7, ele é um salmo de Davi onde ele clama a Deus por justiça e proteção contra aqueles que estão perseguindo injustamente. E ele finaliza esses salmos com algo bem incrível que é: eu darei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Então ele começa pedindo, mas eu acho incrível que Davi ele sempre finaliza as suas orações com um cântico, com louvor a Deus, como se ele já tivesse recebido aquilo que ele acabou de pedir. Eu acho isso formidável. Já o Salmos 8, ele é de louvor e ele é um salmo que exalta a grandeza de Deus e a criação divina. Então é por isso que esse salmo está aqui. O Salmos 8 é um salmo de criação. É onde mostra ali Deus fazendo todas as coisas e principalmente a criação do homem, que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Coisa incrível, como Deus é maravilhoso, né? E ali no Salmos isso está no Salmos 8, verso 6. Fizeste o pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Olha isso, que coisa abençoada foi Adão e Eva coroados, né? Como rei da terra. Mas nós vamos ver que, infelizmente, eles caíram, mas Deus fez uma criatura, umas criações incríveis. E hoje mesmo a gente ainda contempla muitas delas na natureza. Já no Gênesis 1, a gente tem alguns pontos importantes aqui. O primeiro deles é que no Gênesis 1:1 diz no princípio. Esse no, ele faz toda a diferença. Por quê? Por que faz toda a diferença? Justamente porque é daí em diante que nasce o mortal, né? E as coisas que não têm vida em si próprio. Então Deus é imortal e eterno, mas tudo o que acontece de no para frente é mortal e não é eterno, a não ser que esteja ligado a Deus. Uma outra coisa importante nesse próprio verso 2 de Gênesis 1 diz que a terra era assim, forma e vazia, ou seja, a terra já existia. Isso explica muitas vezes a ciência falando que tem milhões de pedras, ele achou uma pedra que tem milhões de anos. Pode ser verdade, sim. Por quê? É porque a terra já existia, tá bem? Deus, ele é só que ela era sem forma e vazia. Ela era escura, porque não tinha luz, e as águas ficavam ali boiando, porque tinha água também, porque o texto finaliza dizendo que o Espírito Santo, ele se movia sobre as águas. Então tinha terra, tinha água, só que não tinha vida. Não tinha as coisas uma batendo ali, não tinha animais, não tinha plantas, não tinha homem, não tinha a terra toda bonitinha, do jeito que a gente conhece, etc. Tá bem? Então Deus ele formou tudo isso, tá bom? Mas a terra já existia. Eu acho interessante também que eu fiz um curso de veterinário alguns anos atrás, e, e nesse curso as pessoas falavam: o dente de sabre tem 6 milhões de anos. Mas o primeiro gato visto foi no Egito. Obrigado. O Egito está na Bíblia. Vocês estão entendendo? Ou seja, tudo que há vida só pode ter nascido o quê? Depois de 6 mil anos. Tá bem? Agora a terra, a água, alguma coisa disso que já existia antes da criação, aí pode ser que a ciência ache alguma coisa mesmo, tá bem? Então isso é importante para que você não saia acreditando na evolução, porque de evolução não tem nada, tá bom? Uma outra coisa importante é o próprio Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Então o Pai estava ali, dando com o poder. Jesus, ele era o agente que falava, primeiro, Colossenses 1,16, né? E o Espírito saía da boca, isso está em Salmo 104, verso 5. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, fazia as coisas aparecerem, tá? Então o poder
é Deus, o poder ali da palavra de Deus, ou seja, quando Deus fala, o Espírito age, dá mudança, as coisas acontecem. Então esse poder foi colocado ali no verso 2, que todas as coisas foram criadas pela palavra. Isso está em Salmos 104, também Salmos 33, versos 6 e 9, tá bom? Uma outra coisa importante é os dias literais. Nós vamos falar sobre isso no tema de amanhã, mas muitas pessoas querem dizer que Deus demorou um ano para criar a luz, um ano para criar o firmamento, um ano, né? Meio que deixar ali anual, só que o dia para Gênesis ali, é Yom em hebraico, que significa um dia de 24 horas, tá bom? Então Deus sim criou cada uma das coisas num dia literal, tá bom? Amanhã a gente vai deixar isso claro. Então no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia o firmamento, no terceiro dia as plantas e a terra seca, no quarto dia o sol, a lua, as estrelas, no quinto dia foi criado os peixes e as aves, no sexto dia os animais terrestres e o homem com a mulher, e no sétimo dia o descanso do Senhor. Tá bom? Então ele descansou no sábado. Bem? Então vamos então para o capítulo 2 do Patriarcas e Profetas. Primeiro já começa esse capítulo falando sobre Salmos 33, versos 6 e 9, e Salmos 104, verso 5, mostrando que tudo foi feito pela palavra. Então isso é muito importante porque muitas pessoas acham que o homem foi criado com a mão, mas eu tenho um estudo que elimina essa possibilidade, tá? Mas eu vou abordar ele em outro momento. Mas o fator aqui, meus queridos, é que tudo foi feito pela palavra, porque a palavra é o poder de Deus. Então Deus falava e as coisas aconteciam. Deus fala e você muda a sua vida. Deus fala e você nasce de novo. E ele fala através da palavra. É por isso que nós estamos aqui todas as manhãs estudando a palavra, para ter uma mudança de vida, ok? Uma outra coisa que é importante nesse capítulo é que vemos o quanto a terra era bela e maravilhosa. Não tinha montanhas íngremes, tudo era perfeito e tudo bonitinho. Nós vemos também que Adão e Eva teve o trabalho, ele deu o nome para os animais. Então Deus, o trabalho não é algo ruim, meus queridos. O trabalho é algo maravilhoso. Deus, num Éden perfeito, Adão trabalhava, tá bom? Então devemos também trabalhar, ocupar a nossa mente, tá? A natureza é algo que nós não damos o valor merecido a ela. A natureza é a única coisa que ainda mostra o caráter de Deus em sua maior essência. Então, todas as outras coisas, Satanás destruiu, detonou tudo, a natureza também, mas ainda há muito de Deus na natureza. Nós vemos aqui tucanos, eu vejo gaviões aqui, eu vejo muitas coisas assim incríveis que eu fico com como pode, como a beleza daquele tucano voando assim, todo coloridinho, bonitinho, algo assim que inexplicável. Vemos flores, nós vemos as frutas, coisas assim incríveis, como pode. Então Deus é um Deus maravilhoso. E o capítulo finaliza falando que ninguém até hoje morou tão bem como Adão e Eva. Deve ter sido incrível morar naquele Éden, né? E eu gostaria de finalizar com vocês com um texto do Patriarcas e Profetas, na página 23, primeiro parágrafo, que diz o seguinte: Enquanto permanecessem fiéis à lei divina, sua capacidade para saber, vivenciar e amar cresceria continuamente. Estariam constantemente a adquirir novos tesouros de saber e descobrir novas fontes de felicidade, a obter a concepções cada vez mais claras do incomensurável e infalível amor do nosso Deus. Muitas pessoas acham que perfeição é você não dever mais nada para nada. Você ser perfeito é você ser todo, você não precisa aprender mais nada, você não sabe mais nada. Errado. Adão e Eva eram perfeitos e aqui o texto diz o quê? Que eles cresceriam continuamente em saber, em graça, vivenciar e etc. Então, meus queridos, em amor, né? Então, perfeição não é você estar completo em tudo. Perfeição é você fazer aquilo que Deus manda. Você aprendeu, você fez, você está sendo perfeito aos olhos de Deus. E ele é justamente isso que Deus quer de mim e de você para o ano de 2025. Que nós alcancemos mais e mais a perfeição cristã, até chegar à semelhança de Jesus. Bom, eu queria contar para vocês, para nós finalizarmos, uma experiência do pastor Sebastian Braxton. Conheci ele no GIC 2020 e ele falou como interpretar a Bíblia.
E teve uma experiência dele que eu achei incrível, porque ele passou 17 anos estudando Gênesis 1. Em um desses anos, ele estava com problema de tempo. E ele começou a perguntar para o texto e o texto respondia. Até que ele conseguiu perguntar o seguinte: Deus não podia fazer tudo num dia? Então por que Deus não fez? Porque a Bíblia diz que ele é o Deus do impossível, então ele pode fazer tudo num dia. Por que ele fez cada coisa num dia? Ele não podia fazer tudo só num dia? E aí ele tirou a lição que mudou a vida dele. Se Deus, que é Deus, cronograma tudo, faz e se deleita naquilo que faz, por que ele ia querer, como ser humano miserável, fazer tudo num dia só? E assim a vida dele começou a melhorar na questão do tempo. Então, estude a palavra, pergunte ao texto, vá atrás das respostas para a sua pergunta e Deus vai te honrar. Amém? Vamos orar? Grandioso eterno Deus, estamos aqui agradecidos ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor nos proporciona sem merecermos. Perdoe cada um dos nossos pecados, nos purifique e nos guarde, Senhor. Nos dê um dia abençoado em Tua presença. Faça com que nós almejemos mais e mais estarmos no novo Éden, na nova Canaã, que o Senhor está preparando para cada um de nós. Perdoe cada um dos nossos pecados, nos purifique e nos guarde. Nos mantenha firme nesse ano bíblico. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, até amanhã. Que Deus o abençoe. Tchau, tchau.